Boa tarde, quinto ano. Hoje, quinta-feira, 22 de abril, nós vamos dar continuidade ao projeto de leitura e escrita, né? O projeto que nós iniciamos dia 29 de março e o tema do nosso projeto é Ler e Recontar é só começar. Então, nós já fizemos a leitura do conto A Nova Roupa do Rei, né? Vocês também fizeram a leitura do Gato de Botas, né? Foi uma leitura muito boa, muito gostosa. E hoje, quinta-feira, né? Vocês vão fazer a releitura, porque na terça eu enviei para vocês lerem A Princesa e a Ervilha, tá? Então, esse conto também é do autor Hans Christian Andersen. Ele escreveu A Princesa e a Ervilha, tá? Era uma vez um príncipe que visitou muitos reinos à procura de uma princesa para se casar. Contudo, sempre se desanimava a ponto de duvidar se seria possível encontrar sua verdadeira amada. Olha como é que ele está aqui, observando lá de cima, né, no palácio. Após muitas tentativas, ele retornou desiludido para o seu palácio. Em uma noite tempestuosa, ouviu-se à distância alguém a chamar atrás do portão. Era uma donzela encharcada e despenteada. A água escorria pelo rosto e pelos sapatos. Ela afirmou ser uma princesa. Desconfiada, a rainha disse ao filho: logo descobriremos se a jovem diz a verdade. A mãe do príncipe ordenou que, no quarto de hóspedes, deixassem uma ervilha sobre a madeira da cama e colocassem por cima um colchão revestido de forros e de lençóis bem macios. Mandou também que espalhassem ao todo estes colchões. Na manhã seguinte, perguntaram à jovem se havia dormido bem. Oh, muito mal. Não consegui fechar os olhos durante toda a noite. Algo deixou meu corpo dolorido. Tive a impressão de estar deitada sobre um objeto esférico, resistente, pequenininho. Foi horrível. Com esse teste, a família real certificou-se de que a jovem era honesta. Somente uma legítima princesa sentiria o incômodo provocado por um grão de ervilha. O príncipe finalmente se casou com a princesa e foram felizes para sempre, né? Assim como todos os contos. E aí, você gostou da história? Terminando a história, você vai fazer agora as questões, né? Você vai copiar essas questões no seu caderno, tá? Projeto Ler e Recontar é só começar. Não esqueça de colocar a data, o seu nome, fazer o cabeçalho completo. Nome da escola, tá certo? Então,
a primeira questão. O assunto dessa história é essa que você acabou de ler, esse conto. Na segunda questão, na frase, a moça tanto afirmou que era uma princesa que a rainha pensou numa forma de provar se o que ela dizia era verdade. A palavra grifada refere-se a. Você vai ler as opções para ver, né, qual das palavras das opções está se referindo, certo? Esse pronome, preste atenção, o pronome ela está se referindo a quem dentro do texto? Está se referindo à moça, à rainha, à forma, à verdade? Na terceira questão, a rainha soube que a moça era uma princesa de verdade porque ela. Aí você vai ler as opções para ver qual é a opção correta. Tá bom? Será que a rainha conseguiu descobrir? Na quarta questão. Chovia desabaladamente. A palavra grifada tem o sentido de, né? O significado. Qual é o significado da palavra desabaladamente? Você lê as opções para poder marcar. Na quarta questão, o gênero desse texto é. Esse gênero é uma notícia? É uma reportagem? É um conto? É uma fábula? Lembre dos elementos que nós já trabalhamos, né, dentro do conto. Quais são os elementos que eu possa afirmar que esse texto é um conto? Tá? Na quinta questão, os fragmentos era uma vez e na manhã seguinte indica. Então, dentro do conto, esses são outros elementos que confirmam esse gênero. Porque dentro do conto você observa os marcadores de tempo. O que são marcadores de tempo dentro da história, professora? São as frases em que você diz na manhã seguinte, numa bela tarde, era uma vez, dias depois, meses depois. Todas essas falas indicam os marcadores de tempo, né, no desenvolvimento dos fatos narrados no conto, tá certo? Na sexta questão, qual era o título da história? Sétima questão, como estava o tempo quando a moça bateu na porta do rei? E última questão, oitava e última, você vai usar o dicionário, pode ser o dicionário online, né, do seu celular. Você vai no Google e pesquisa as palavras. Coloca significado da palavra tempestuosa. Aí você vai ler e depois escrever aí no seu caderno. Organizado a letra, tire uma foto legível, bem clara, né? Para que a professora possa corrigir suas atividades, tá certo? Depois de tempestuosa, você vai pesquisar a palavra encharcada. Depois, você vai pesquisar hóspedes. O que significa? Vai pesquisar também. E esférico? Você não sabe, eu também não sei. Você vai pesquisar e vai me enviar, tá? Terminou a tarefa com capricho? Copia de caneta, responde a lápis e envia para a professora, tá? Tenta tirar uma foto que eu possa corrigir sua atividade, tá certo? Estou aguardando sua tarefa. Qualquer dúvida, pode registrar sua dúvida
lá no grupo que eu retorno explicando. Tudo bem?